Senhores deputados, Sr. Presidente, senhores membros. Senhoras e senhores deputados, peço o vosso silêncio para que os trabalhos possam decorrer dentro da normalidade. E alguns deputados desta Câmara, mas primeiro dar um esclarecimento, não enquanto deputado do PS, mas enquanto Presidente de Comissão, de que houve um conjunto de pareceres que foram solicitados, houve algumas instituições que responderam, houve outras que não responderam. Salvo erro, a CGTP não respondeu. Os pareceres que foram solicitados, os pareceres que foram recebidos, foram devidamente publicados no site da Assembleia. Bom, primeira questão que se deve colocar tem a ver com a remuneração complementar e a posição do Partido Socialista. O Partido Socialista é provavelmente o partido dos partidos que aqui dentro estão, dos que estão mais à vontade sobre esta matéria. Nós, ao Sr. Deputado Bruto da Costa, eu considero estranho que um partido como o seu, aliás, com um deputado que está atrás de si, que revogou o subsídio de insularidade em 1992, tenha agora o à vontade de vir permitir ou de vir requerer um aumento da remuneração complementar. É caso para dizer, só é tarde o que nunca chega. Mas muito bem. Mas mais ainda acrescento, sobre esta matéria o Partido Socialista está à vontade. Porque o que os senhores vêm hoje pedir em relação aos trabalhadores foi algo que não pediram nos últimos 4 anos. Porque eu não vi os senhores na primeira fila da frente do PSD. Sobre esta matéria os senhores estão inocentes. Eu não vi o PSD na primeira fila desta bancada, aliás, a primeira fila está um pouco descomposta, não vi o PSD na primeira fila desta Assembleia defender o rendimento dos trabalhadores. Quando o Governo da República, do PSD e do CDS-PP, cortaram no vencimento dos trabalhadores. Nós estamos à vontade, porque quando o Governo anterior, em 2011, da responsabilidade do Partido Socialista, cortou nos vencimentos, nós não olhamos para a cor partidária e aqui nos Açores dizemos presente e viemos compor ou recompor o vencimento dos trabalhadores. E a mesma coisa aconteceu quando a cor partidária do partido do Governo foi diferente, porque quando o PSD voltou a cortar no vencimento dos trabalhadores, nós aqui também viemos auxiliar o rendimento dos trabalhadores. Portanto, sobre esta matéria estamos à vontade. E até mais lhe digo, nós fomos para além disso, porque nós tivemos em atenção aos complementos de pensão, aos abonos de famílias e outro tipo de prestações sociais. O Partido Socialista está à vontade sobre esta matéria. Mais ainda, se nós formos contabilizar a diferença daquilo que aconteceu no continente, da austeridade e toda a política que tivemos, a nossa via açoriana de apoio ao rendimento das famílias, nós conseguimos contabilizar em termos anuais cerca de 270 milhões de euros. Ou seja, os Açores tiveram um benefício em relação ao continente anualmente na ordem dos 270 milhões de euros. Quer mais? O PSD, que sobre esta matéria está tão interessado, curiosamente, a tão pouco tempo das eleições regionais, nós podemos dar mais um exemplo. Mesmo quando alteramos o diferencial fiscal, há um escalão, o segundo escalão, que teve um acréscimo de rendimento por via de um diferencial fiscal na ordem dos 25%. Portanto, nesta matéria de apoio ao rendimento das famílias, de estímulo à economia, de apoio aos nossos funcionários públicos, nós estamos completamente à vontade. Mas não há partido político, não há governo que não gostasse de aumentar os funcionários públicos sempre que isso fosse possível. Mas nós estamos aqui não numa postura eleitoralista. Nós estamos aqui numa postura responsável.
responsável de quem não quer dizer, a 3 meses das eleições, vamos já aumentar os funcionários públicos, vamos já comprometer o próximo governo, antes dos açorianos se pronunciarem. E aquilo que é a posição do Partido Socialista é de não comprometer aquilo que será o sufrágio que os açorianos irão fazer nas próximas eleições regionais, antecipadamente. Aquilo que deve acontecer é que essa alteração deve ser feita após a decisão dos açorianos em outubro próximo. E é esse o compromisso. Não de ir em eleitoralismo. Nós aceitamos aquilo que é a reivindicação normal dos trabalhadores da função pública, de obviamente quererem ver o seu rendimento aumentado. Nós percebemos isso. Agora, nós temos aqui uma postura responsável. Não... porque é uma postura de perceber que politicamente isto tem um significado, que é, nós não queremos comprometer aquilo que será o novo Executivo antes de nós termos o resultado das próximas eleições. Ou seja, os açorianos devem se pronunciar primeiro. É esta a nossa posição, porque é aquela que nos parece mais responsável e defensora e que defende os interesses dos Açores. Muito obrigado.